Livro do Êxodo, capítulo 40. O Senhor falou a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, instalarás o santuário da tenda do encontro. Nele porás a arca da aliança e a fecharás com a cortina. Porás a mesa e nela os pães. Porás o candelabro e acenderás as lâmpadas. Porás o altar de ouro do incenso diante da arca da aliança e pendurarás a anteporta do santuário. Colocarás o altar dos holocaustos diante da porta do santuário da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, enchendo-a de água. Ao redor, levantarás o átrio e porás a anteporta da entrada do átrio. Pegarás o azeite da unção e ungirás o santuário e tudo o que há nele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios, e ele ficará consagrado. Ungirás também o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios. Tu o consagrarás e será sacrossanto. Ungirás também a bacia com seu pedestal, e os consagrarás. Depois mandarás a Arão e seus filhos se aproximarem junto à porta da tenda do encontro, fazendo-os banhar-se. Vestirás a Arão com os ornamentos sagrados, o ungirás e o consagrarás como meu sacerdote. Depois mandarás os filhos se aproximarem e os vestirás com a túnica. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que sejam meus sacerdotes. A unção lhes conferirá o sacerdócio perpétuo em todas as suas gerações. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o santuário foi instalado. Moisés instalou o santuário, pôs as bases, pôs as tábuas com suas travessas e ergueu as colunas. Montou a tenda sobre o santuário e pôs a cobertura sobre a tenda, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs na arca o documento da aliança, prendeu os varais à arca, cobrindo-a com a placa. A seguir, a pôs no santuário, pondo a cortina de modo que fechasse a arca da aliança, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou também a mesa na tenda do encontro, na parte norte do santuário e fora da cortina. Sobre ela pôs os pães apresentados ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda do encontro, na parte sul do santuário, diante da mesa. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina, e sobre ele queimou o incenso do incensório, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois colocou a anteporta do santuário. Pôs o altar dos holocaustos junto à porta do santuário da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, enchendo-a de água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro para aproximar-se do altar, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Ao redor do santuário e do altar, ergueu o átrio, colocando a anteporta à entrada do mesmo. E assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro, porque a nuvem se havia colocado sobre ela, e a glória do Senhor enchia o santuário. Quando a nuvem se levantava do santuário, os israelitas levantavam o acampamento em todas as etapas. Mas quando a nuvem não se levantava, os israelitas esperavam até que a nuvem se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor pousava sobre o santuário, e de noite o fogo, em todas as suas etapas, aos olhos de toda a casa de Israel.
Palavra do Senhor.